E é importante dizer isso porque tem se levantado um movimento, já não é de hoje, mas ele tem se fortalecido, especialmente na internet, de colocar o arminianismo como uma heresia com base no Sínodo de Dort, que foi justamente a reunião que aconteceu para avaliar as posições teológicas dos remonstrantes que eram arminianos. E ali você tem, então, os 5 pontos do arminianismo elencados e que foram rejeitados pelo Sínodo de Dort. E produziram, então, um documento que é chamado os Cânones de Dort, que colocam o arminianismo como algo reprovado. E, inclusive, implicou em expulsão dos ministros, teve uma série de medidas políticas, sociais e tudo mais. E por causa disso, muitas pessoas falam, então o arminianismo é uma heresia, como era o pelagianismo, como é o semipelagianismo. E isso não tem que ser, isso não pode ser encarado de maneira tão simplista. Oh my God! Chloe, we're going to Disneyland! Oh my God! Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, seja bem-vindo. Diz a inerrante palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, Paulo, orientando a Timóteo, ele diz o seguinte, olha, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E se desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Veja, queridos, que esta passagem profética fala sobre o final dos tempos, onde a sã doutrina, a palavra de Deus, ela seria recusada pelas pessoas, ok? Interessante que desde o número 1 deste vídeo, desta série que estamos fazendo, calvinistas malvados versus calvinistas Nutelas, nós temos apresentado nomes de pessoas. E tem pessoas que se escandalizam por citar nomes de pregadores, de pastores. Mas o próprio apóstolo Paulo, nesta carta, em capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz no verso 10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Nós vemos o verso 14, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe paga conforme as suas obras. Então perceba que citar nomes de pessoas não é antibíblico, desde que você faça com provas primárias. Você tem que fazer com provas primárias, fontes realmente fidedignas e não lançar julgamentos falsos sobre as pessoas. Mas nós vemos no vídeo anterior, nós estávamos falando sobre o que era ser latitudinarista. Você pode conferir no vídeo anterior o que significa esta palavra, certo? Vimos também que Jaco Arminius, contrariando o que o pastor Nicola Borges e tantos outros estão dizendo aí, que o arminianismo é ortodoxo, Armínio era um latitudinarista. Isso você vai ver também no vídeo anterior, no vídeo anterior, ok? Observamos também a influência, de um latitudinarista que influenciou Jaco Arminius, ok? E nós também estudamos e apresentamos provas de que Armínio não tinha como refutar biblicamente as confissões reformadas. Então, ele apelou para o Estado holandês para que fosse feita uma revisão dos símbolos confessionais da Igreja Reformada Holandesa. A confissão belga, o catecismo de Wittenberg, ele fala isso no Declaração de Sentimentos, certo? E também nós temos aí as obras de Armínio, volume 1, página 241 e 250, que você pode conferir o que nós estamos dizendo. Bem, qualquer tipo de grupo religioso que é avesso a uma forma de confessionalidade da igreja, ele mantém traços heréticos e influenciam
outras pessoas, como foi no caso de Jaco Arminius, que foi influenciado por Dirk Cornec, aquele católico romano, ok? E isso é praxe, senhores, entre todos os hereges, tá bom? Agora, como prometido, nós iremos ver neste vídeo quem são os latitudinaristas. Vamos ver então nesse estudo aqui? Venha comigo. O apóstolo Mormon, James Talmage, ele diz o seguinte: no concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino em 325 AD, foi adotada uma declaração formal de crença concernente à divindade. Mais tarde foi publicada uma modificação, conhecida como Credo de Atanásio. E embora a autoria seja questionada, o credo tem o seu lugar no ritual de algumas igrejas protestantes. Nenhuma evidência mais conclusiva necessita ser acrescentada para mostrar que os homens haviam cessado de conhecer a Deus, além do credo atanasiano, conforme o livro Mormon, Jesus, o Cristo, página 733. A Gregor Wright, teólogo reformado, definindo esta prática ímpia e maligna, que seria o latitudinarismo, isso é, uma aversão ao endossamento de credos, catecismos ou confissões de fé, ele diz o seguinte, no livro A Soberania Banida, página 244. A mentalidade que insiste que as opiniões teológicas não são mais importantes e não deveriam ser exigidas de um pastor ou mestre da igreja estatal. Extrema confiança na tolerância universal como uma solução para as divisões religiosas. A falta de confiança nos credos ou outras formulações doutrinárias. Ele ainda diz o seguinte, no mesmo livro, página 97. Na Holanda, um espírito liberal estava se mostrando numa inquietude geral sobre a opressão dos documentos simbólicos, que obtiveram benevolência especial os arminianos. Mais uma vez, na página 97, vemos este importante teólogo reformado afirmando: ele, Spurgeon, viu claramente que o liberalismo teológico foi capitalizado pelo pedido arminiano de uma tolerância doutrinária mais ampla entre os evangélicos, o que ocasionou um cativeiro babilônico ao iluminismo. O ideal deles era um cristianismo sem formulações de credos de sustentação de qualquer tipo. Como nós podemos observar, foram os arminianos, que procuraram ter uma tolerância religiosa para serem aceitos à sua doutrina sinergística. Uma outra forma de latitudinarismo seria o continuismo. Ao ensinar que Deus ainda está falando autoritativamente e canonicamente, o continuista não pode endossar um símbolo de fé, no caso um catecismo, uma confissão ou artigos de fé, por crer que a revelação não foi dada de forma completa, mas é progressiva e ainda continua sendo dada através de línguas, profecias, sonhos, visões e visões angelicais, toda forma de revelações, ok? Não bastando somente a palavra de Deus. Então, qualquer um que quiser trazer uma ideia de revisão ou releitura e interpretação dos documentos confessionais holandeses é um latitudinarista, certo? E nesse sentido que lembramos que no mês passado o pastor Nicolas Borges, genro do pastor Marcos Grangonato, ambos da Igreja Batista da Redenção em Tucuruvi, São Paulo, falou verdadeiras aberrações, certo? Em um podcast onde foi convidado para, entre aspas, defender a fé reformada. E eu digo entre aspas porque ele foi mesclar o arminianismo com o evangelho verdadeiro, o evangelho monergístico. É bom a gente frisar, que não existe duas verdades quando uma não concorda com a outra. Mas veja as declarações do pastor Nicolas Borges da Igreja Batista da Redenção.
independentemente da versão calvinista, independentemente da visão arminiana, porque também existe tipos dentro do arminianismo, de fato o arminianismo está dentro das linhas da ortodoxia, bem como o calvinismo está também dentro das linhas da ortodoxia. E é importante dizer isso porque tem se levantado um movimento, e já não é de hoje, mas que tem se fortalecido especialmente na internet, de colocar o arminianismo como uma heresia, com base no Sínodo de Dort, que foi justamente a reunião que aconteceu para avaliar as posições teológicas dos remonstrantes, que eram os arminianos da época. E ali você tem, então, os 5 pontos do arminianismo elencados, que foram rejeitados pelo Sínodo de Dort. Viram, então, um documento que é chamado os Cânones de Dort, que colocam o arminianismo como algo reprovado. Inclusive, implicou em expulsão dos ministros, né? Teve uma série de medidas políticas, sociais e tudo mais. E por causa disso, muitas pessoas falam: o arminianismo é uma heresia, como era o pelagianismo e como era o semi-pelagianismo. E isso não pode ser encarado de uma maneira tão simplista por vários motivos. Em primeiro lugar, o Sínodo de Dort, os Cânones de Dort, ainda que tenham e ainda que o conteúdo ali eu concorde com a maior parte da soteriologia, eu não concordo com tudo. Os Cânones de Dort não são infalíveis. Tem coisa ali que para mim é pior do que a versão do arminianismo. Quero abrir um parênteses, que ele está dizendo ali sobre a teologia da aliança, tá bom? Para ele é pior do que o arminianismo, para ele. Bem, ele continua dizendo, por exemplo, a questão da salvação por tabela, dos filhos dos crentes fazendo parte da aliança, porque os pais também fazem parte disso. Isso para mim é terrível, ali nos Cânones de Dort. Eu acho que é pior do que a versão do arminianismo. Olha só o que ele disse. Então, continuou Nicolas, então nós não sacralizamos esse documento. Nós não canonizamos esse documento. Olha, é interessante que nem os reformados, tá, o pastor Nicolas, fazem isso, tá? Sacralizar esse documento, tá bom? Continua Nicolas, e muitos infelizmente têm colocado isso acima de tudo. Então, são o que eu chamo de neo-ordianos, né? Ou seja, são aquele grupo de pessoas que colocam Dort, né? Dort como se fosse inerrante, infalível, e não é. Bem, abrindo parênteses também, ele aqui deve estar muito equivocado, porque nenhum teólogo reformado sério, coloca como inerrante ou infalível o Sínodo de Dort, tá bom? Isso é coisa da cabeça dele aí. E também existe, né, diz o Nicolas, e também existe um movimento hipercalvinista que faz parte desse grupo. Outro nome para esse grupo que defende que a pessoa é arminiana convicta, ela nem crente é. Isso eu acho que é um absurdo sem tamanho. Claro que existem arminianos, pessoas que defendem o arminianismo, logicamente, mas que não entenderam o evangelho, então não são crentes. Do mesmo modo que tem muitos calvinistas que entenderam o calvinismo, mas não têm o evangelho e também não são crentes. Então, não é se você é arminiano ou calvinista que define se você é crente ou incrédulo, porque a gente está falando de uma discussão dentro das linhas da ortodoxia. Olha só, ele coloca o arminianismo como ortodoxo. Continua o senhor Nicolas, é importante destacar isso. Nós estamos aqui dentro da ortodoxia, como o pastor Gabriel falou, pelagianismo e semi-pelagianismo do lado. É claro que dentro das igrejas existe muita confusão, muitas vezes. As pessoas falam, eu sou arminiano, mas na verdade a pessoa é semi-pelagiana, muitas vezes. Quando ela fala, eu sou calvinista, mas na verdade ela é hipercalvinista muitas vezes. E tem gente que tem que ter discernimento para falar, não, peraí, isso aqui está errado, isso aqui não é arminianismo, isso aqui não é calvinismo. Calvinismo não é fatalismo, como muitas pessoas gostam de acreditar. Arminianismo não é pelagianismo, como muitas pessoas defendem. Então a gente tem que colocar tudo isso dentro desse campo da ortodoxia. Senhores, é notável as declarações do pastor Nicolas Borges, da Igreja Batista da Redenção.
São inúmeras bobagens que ele diz que beiram ao cúmulo do desconhecimento bíblico e histórico reformado. Examinamos agora algumas das frases, né, dos pontos de vista do pastor Nicholas. Vou examinar agora uma das frases do ponto de vista histórico reformado que o senhor pastor Batista Nicholas falou. De fato, o arminianismo está dentro das linhas da ortodoxia, bem como o calvinismo também está dentro das linhas da ortodoxia. Olha, refutando tal absurdo, né, quando lemos as escrituras, passamos a entender que se há uma coisa que não agrada a Satanás e aos homens caídos, é a ideia que está escrito lá em Jonas capítulo 2, verso 9. Do Senhor vem a salvação. Os pais pecaram lá no Éden, né? Eles tentaram se justificar através das suas obras. Por meio de esconder-se, estavam com vergonha diante do Senhor, diz a Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 6 a 7. Eles foram reprovados pelo Senhor. Não só diante da promessa, né, da salvação por Cristo, conforme Gênesis capítulo 3, verso 15, mas pelo ato de terem sido cobertos por peles pelo Senhor, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 21, mostrando que Deus havia derramado o sangue de um animal no Éden, apontando para a morte de Cristo como o único meio de salvação do homem. Da mesma forma, quando o homem achou que podia chegar aos céus por suas próprias obras, né, pela força do seu braço mortal, criando a Torre de Babel, o Senhor os confundiu conforme Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 9. Bem, no Novo Testamento, quando os apóstolos veem com uma visão equivocada a possibilidade de salvação pelas obras, né, conforme nós vemos lá em Mateus capítulo 19, versículo 25, são repreendidos pelo Senhor, né, Jesus Cristo, que eles diz, aos homens isso é impossível, conforme nós vemos em Mateus capítulo 19, versículo 26. Da mesma forma, quando membros apóstatas da igreja ventilaram a ideia da salvação pelas obras, por meio da observância da circuncisão, por exemplo, lá na igreja primitiva, conforme Atos capítulo 15, verso 1, Paulo vai chamá-los de falsos irmãos, conforme Gálatas capítulo 2, verso 4, e vai equipará-los a cães e maus obreiros, ok? Nós vemos lá em Filipenses capítulo 3, verso 2, Paulo dizendo, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Paulo, mais adiante, ainda falando aqueles que defendiam a salvação pelas obras, ele diz o seguinte, em Tito capítulo 3, verso 10, ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e peca, estando em si mesmo condenado. Na mesma carta, Paulo confirma o perfil desses hereges, desses falsos mestres, que são descritos por ele como principalmente os da circuncisão, conforme Tito capítulo 1, verso 10. Veja que para Paulo, qualquer um que ventilar qualquer ideia de salvação pelas obras é um falso irmão, é um cão, é um mau obreiro, é um herege, é um pervertido, é um condenado. 18, Romanos 8. E perceba que Paulo estende essa visão também para os que distorcem o ensino que ele repassava aos crentes romanos, dizendo que todo aquele que discordava desses ensinos deve ser evitados. Desviai-vos deles, Romanos 16, 17, porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo, conforme Romanos 16, verso 18. E de que tipo de ensino soterológico Paulo ensinava? Evidentemente que era a tulipa. A tulipe era crida por apóstolo Paulo, defendida e ensinada pelos reformadores também, lendo Paulo. Conforme Romanos 3,
verso 9 e 18, Romanos 8, 29, 30, 33 e 34. Portanto, todos aqueles que sustentam o sistema de salvação pelas obras e que negam a tulipe do apóstolo Paulo, estão incluídos no rol de falsos irmãos, cão, maus obreiros, hereges, pervertidos e condenados. Não podemos negar que o sistema religioso do arminianismo está isento dessas coisas que nós estamos nos referindo. Nesse grupo de pessoas que pertence ao sistema de salvação por obras, e eles dizem que não tem salvação por obras. Mas temos provas documentais sobre isso. Primeiro, o próprio Armínio não conseguiu manter a sua dissimulação por muito tempo. Ele passava-se por um reformado. Mas logo a sua máscara caiu, mostrando-se ele um defensor da salvação pelas obras. Ele mesmo disse isso em Declaração de Sentimentos, o seu livro. Ele diz na página 208. Deus, portanto, não atribui a vida eterna a qualquer ser humano a partir de seu próprio decreto absoluto, sem considerar a fé e a obediência. As obras de Armínio, volume 1, página 208. Segundo ponto, os seus próprios seguidores, os remonstrantes, seguiram fielmente o seu mestre, defendendo esse novo sistema de salvação pelas obras. O primeiro decreto é o decreto da predestinação para a salvação, ou eleição para a glória, pelo qual se estabelece a verdadeira necessidade e simultaneamente a nossa fé e obediência para alcançarmos a salvação e a glória. Isso está escrito na Confissão de Fé Arminiana de 1621. Vemos que nessa esteira seguiu o falecido pastor Severino Pedro da Silva, que era um líder arminiano, não deixa de reconhecer e ensinar que os arminianos creem em salvação por obras, quando ele diz o seguinte: é assim, de acordo com os arminianos, a salvação não depende somente de Deus, mas também da fé, da obediência e da perseverança do homem, conforme o livro A Doutrina da Predestinação da CPAD, página 27. E o reverendo José Gonçalves Salvador, ministro metodista arminiano, também não deixa de reconhecer que o arminianismo ensina a salvação pelas obras, quando ele diz o seguinte: a salvação é obra divino-humana. Livro Arminianismo e Metodismo, página 106. Sobre este ponto de vista arminiano de salvação, não somente pela fé, mas também pela obediência, ou seja, pelas obras, repousa também o mormonismo, como ensina o profeta mormon Joseph Smith, quando ele diz: a salvação é obtida pela fé somada à obediência. A salvação é obtida pela fé somada à obediência, conforme Doutrinas da Salvação, volume 2, página 138. Do ponto de vista histórico, a situação permanece a mesma, pois o ponto de vista dos primitivos reformadores, batistas, puritanos, sempre foi o mesmo. Arminianismo não é ortodoxo, como o calvinismo, mas sim uma heresia. Ouçamos o testemunho histórico da igreja, por exemplo, os pais da igreja. Agostinho de Hipona, ele diz que a doutrina da eleição condicional é ensino dos pelagianos. O venerável Beda, que viveu de 1672 a 1735, teólogo do 8º século, em uma de suas obras, ele diz que uma exposição sobre as epístolas católicas declara que o dogma do livre-arbítrio em esferas espirituais é a doutrina de Pelágio. Pré-reformadores, como John Wycliffe, a estrela da alva da reforma, em sua obra Da Causa de Deus contra Pelágio, ele declarou o seguinte: essas multidões, ó Senhor, nesse dia juntam suas mãos com Pelágio em defesa do livre-arbítrio e na luta contra sua livre e absoluta graça. A vontade de Deus é universal, eficaz e invencível. Ela não pode ser impedida, muito menos derrotada. O Savonarola, que viveu de 1452 a 1598, negando a eleição condicional e sinergismo,
chama os defensores do livre-arbítrio em esferas espirituais de hereges, dizendo: os pelagianos declaram-no na depender de nossas boas ações nesta vida, pois de acordo com esses hereges, o princípio de fazer o bem está em nós mesmos, sua consumação e perfeição vem de Deus. Os reformadores também não pensavam diferente. Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante, chega a dizer que os que ensinam o livre-arbítrio são sofismas ímpios. Isso está escrito no livro da Vontade Cativa e as Obras Selecionadas, volume 4, página 205. John Knox, que viveu até 1572, aludindo às crenças dos arminianos do século XVI, os anabatistas, diz que a crença do livre-arbítrio era para uma investigação de Satanás. E ainda diz mais, falando sobre todos aqueles que negam a doutrina bíblica da predestinação, os chama de blasfemadores e encarnações do diabo, diabos e filhos do diabo, conforme o seu livro sobre a predestinação, página 407 a 409. Mas o que dizem os símbolos de fé reformados? Bem, senhores e senhoras, a confissão de fé da congregação de Blacksburg, de 1551, diz que todos os que ensinam livre-arbítrio pertencem às assembleias falsamente chamadas de igrejas, que seguem doutrina ou religião diferente e qualquer outras heresias semelhantes que existam. A confissão de fé da congregação inglesa em Genebra, de 1556, diz que todos aqueles que pregam livre-arbítrio são hereges e seguidores de doutrinas de demônios e de homens. Senhoras e senhores, enquanto os teólogos reformados do Brasil ficam passando pano para o arminianismo, nós vemos algo totalmente diferente, tanto dos antigos teólogos aqui da América, como dos teólogos reformados do presente. Os teólogos do passado, nós tínhamos livros que eles combatiam as seitas e as heresias. Coisa muito difícil um teólogo brasileiro reformado fazer em nossos dias. E atualmente nós temos livros contra o molinismo, o arminianismo, sendo editados na América, ok? E não é um ou dois, não, são vários. E são verdadeiras bitelas, tá bom? E, no entanto, ao meio de tudo isso, nós vemos os pastores Nutelas, que se dizem ser reformados, passando o pano para o arminianismo. Como diria Boris Casoy, isso é uma vergonha. Até o próximo vídeo com mais provas documentais de primeira ordem para provarmos que eles estão redondamente errados e equivocados. Eles querem continuar andando nas alas dos arminianos através dos podcasts, dos seus cursos online e a venda dos seus livros. Talvez este seja um dos motivos pelos quais eles estejam dizendo que o arminianismo é ortodoxo. Fiquem na paz e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fiquem na paz. Deus abençoe.